quando você percebe que o cara tá fazendo aquele erro, tá fazendo a coisa errada? Como que vocês controlam isso na pessoa? É difícil, porque assim, às vezes você pega algumas pessoas que têm um perfil que a gente chama de dominante. Se você for estudar os perfis comportamentais, A gente já Você teve um vai- podcast que só disso, cara. aí, ó, tá vendo? Então já acertei na Já veia. acertou na veia. O cara que é dominante, ele tem um perfil de ser líder, de ser mandão. Então ele acha que sabe mais do que você, ok? Então se você tem conhecimento desses perfis comportamentais, você consegue lidar melhor com isso. Então, por exemplo, se você tem esse perfil e você chega pra mim e fala assim, ó, eu quero fazer o supino, porque eu vi numa revista aqui que esse é o melhor exercício de peito. Eu vi o Sibum fazendo, Eu vi o Sibum fazendo, eu Se bem que quero o fazer Sibum não, se bem perfeito. que ele não faz o Por que supino, não? ele faz o- Exemplo perfeito. E com Por o mesmo exemplo, peso dele. não, eu vi o Ramon fazendo, eu vi o Sibum fazendo esse exercício, eu quero fazer. Ok, eu posso olhar aquele exercício e se ele não tiver nenhuma restrição em relação àquele exercício, eu falo pra ele, tudo bem, você vai fazer esse, mas eu vou colocar esse e esse. Então, tipo assim, eu dou pra ele um, mas eu coloco 3 que eu quero. Sim. Ou eu posso chegar e falar pra ele assim, olha, pra peitoral, você vai montar o treino junto comigo. Isso, era isso que eu ia falar. Por quê? Porque ele não tem como dizer depois Ele que é não outra tem coisa. Traz como ele dizer, pro jogo, eu né? trago ele pro game. Porque se eu impor, eu vou bater de frente É. com ele, Já era. e aí eu perco a confiança desse Perde cara, o aluno, e eu né? não ajudo ele, ele continua mal e eu fico sem o cliente. Sim. Os dois perdem. Então, tem um momento que eu posso ceder e os dois ganharem, ou eu posso bater de frente e os dois vão perder. Então eu vou chegar pra você e falar assim, ó, tudo bem, você vai fazer o supino, não tem problema nenhum, mas eu quero que você faça esse do outro. Ou, por exemplo, eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, você vai fazer o supino reto, o supino inclinado, mas agora aqui você pode escolher entre o crucifixo e o pec deck, qual que você prefere? Cara, são 2 exercícios uniarticulares que vão trabalhar as mesmas fibras do peitoral, a diferença é que um é na máquina, outro é com peso livre. Vai dar resultado também, não tem E um problema. negócio que é importante é você dominar muito bem o conteúdo, né? E aí, o que eu Porque vou se não fazer aqui? dar uma explicação dessa. E aí eu vou chegar pro cara e vou falar, qual que você quer? Aí o cara vai sair do treino, tipo assim, eu mandei no professor. Mas, na verdade, ele foi pelo caminho que você deu pra ele. Você conduziu ele. Então, assim, eu não preciso ser impositivo, mas se eu tiver inteligência, eu consigo pegar esse aluno que é mais difícil e trazer ele pro jogo. Ou, muitas vezes, eu vou chegar pra ele e vou falar assim, ó, tudo bem, você quer fazer com essa carga? Eu vou analisar como é que tá o movimento e se eu perceber que você está bem, você vai fazer. Mas se você não estiver bem, eu como profissional tenho uma responsabilidade. É, eu ia falar isso agora. Você sua me contratou responsabilidade. para isso. É. Então eu não posso permitir que você faça algo que possa te machucar. Eu só pago para você por isso. Então eu espero que você confie no meu trabalho. Posicionamento, né? Com o aluno, com o Entendeu? cliente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. Uma aluna minha viajou, ficou uma semana num hotel. Então ela volta acima do peso, normal. Aí quando ela voltou, a academia do prédio estava em reforma. Eu falei, não, mas nós vamos treinar. Levei uns elásticos, fiz uns treinos funcionais com ela no prédio ali na área que dava. Ela perdeu 700 gramas numa semana. Foi. Aí ela falou assim, nossa, eu perdi mais do que quando eu faço a musculação tradicional. Vamos tirar a tradicional e vamos fazer só funcional. Aí eu peguei e falei pra ela assim, não. Não. Falei, não. Ela treina comigo 3 vezes por semana. Eu falei, ó, nós podemos fazer o seguinte, fazer um trabalho misto. Numa semana, 2 de musculação, 1 de funcional. Na outra semana a gente inverte. 2 de funcional, 1 de musculação. Sim. Porque não é porque você perdeu mais peso que quer dizer que foi melhor para você. Porque você precisa de massa muscular. E às vezes o treino mais tradicional vai te trazer mais benefício do que o funcional nesse quesito. Aí eu cheguei e bati na mesa, né? Eu falei para ela assim, só que eu sei que você me contratou porque você confia no meu trabalho. Aí você pegou no... Então eu jugular, espero que você continue confiando porque você já perdeu 4 quilos. É verdade. Aí ela mandou uma mensagem assim, não, professor, claro, essa é uma sugestão. Mas é claro que hoje eu fui lá e treinei ela com o tradicional. Amanhã eu vou dar aula para ela, aí eu vou entrar com funcional. Porque você tem que entender as preferências do Isso. cliente também, que é importante, senão o cara perde o prazer pela atividade.